reverência à palavra de Deus, abra comigo lá em Josué capítulo 24. Josué é o 6º livro da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Josué 24, verso 15. Josué 24, 15. Eu quero falar de um pai. Para mim, é um guerreiro, um cara que amava Deus, amava sua família, tinha um relacionamento profundo com Deus, né? E zelava pela sua casa. Quero falar um pouquinho sobre este homem. Josué 24, verso 15. Lá no Antigo Testamento, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué. Acharam? Amém? Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode sentar. Muitos conhecem esse versículo sem saber o endereço, né? Sem saber a referência certa. E conhecem apenas a parte final desse versículo. E muitos falam de cor, tem lá na sua casa, eu ganhei um presente, um quadrinho, né? E coloquei lá na minha sala, lá, onde tem meu escritório junto. Né? A parte final desse versículo, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, o cara que declarou essas palavras, ele disse algo antes. Ele faz um confronto. Josué, nessa altura do campeonato, já passava dos 85 anos de idade. Não era mais um menino de 20, 30, 40 ou 50. Até 50 é menino ainda, né? Até os 50 eu vou andar de skate, rolimã, patinete, né? Depois eu vou começar a fazer coisa de adrenalina. Asa delta, pular de paraquedas de avião, né? Josué estava passando já dos seus 85 anos de idade. Ele chega diante da nação, cuja responsabilidade agora ele assumiu depois da morte de Moisés, onde tem que passar o Jordão e entrar numa terra prometida por Deus, porém com gigantes. Era a terra da promessa. Diga para quem está perto de você, era a terra da promessa. Porém, tinha gigantes. Tinha desafios, obstáculos, não é? E ele chega então já, muitas tribos já tinham conquistado seu território, muitas tribos já tinham conquistado seu espaço. Momentos antes, um dos seus melhores amigos de batalha, né? Um dos que não morreu no deserto, mas pelejou com ele. Nunca o desonrou, sempre o respeitou. Chega para ele e pede a bênção dele. Caleb diz: Josué, me abençoa para mim entrar no pior território daquela terra. A terra onde haviam os gigantes da terra. Eram homens que mediam quase 3 metros de altura. Eram homens habilidosos em guerra. Eram homens de estatura violenta. E Caleb pede para entrar nessa terra. Pede a bênção de Josué para ir para lá. E estando lá, faltava um vilarejo para conquistar. E ele já estava cansado de lutar. E ele lança o desafio. Tinha uma filha ainda, a caçulinha, a Axa. E ele lança um desafio: quem quiser casar com a Axa vai ter que conquistar tal território. E a Axa já estava meio que apaixonada por um rapazote.
E diz pra ele: tu não vai te coçar, é a tua oportunidade, rapaz. Tu é homem ou tu é gelatina? Não, que isso, Axel? Eu vou lá agora. E chama a gangue dele. E eles vão lá e conquistam o território. E Caleb abençoa o casamento da filha com o rapaz. Ou seja, tudo que tinha para conquistar, o povo de Israel conquistou. Já vinham estabelecidos, já estavam plantando, criando animais. Enfim, estavam vivendo aquela terra. Eu fico imaginando Josué agora com seus cabelos brancos. Ele chega diante da nação e faz um confronto. É o último capítulo do seu livro. E no versículo 29, olha o que diz: depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Chego a me arrepiar de ler isso. Até então, Moisés era servo de Moisés. Josué era servo de Moisés. Aqui ele é descrito como servo do Senhor. E fez com que Israel andasse nos caminhos do Senhor durante os dias da vida dele. E no finalzinho, com 110 anos, esse garoto de 110 anos chega para a nação de Israel e diz: se parece mal. Por que ele chega e confronta? Porque eles já estavam titubeando. Eles estavam na terra dos amorreus. Haviam costumes de sacrificar crianças e mulheres para os deuses. Eles adoravam imagens de pau, de barro, de pedra, que diziam que eram deuses. Eles já estavam se acostumando a alguns costumes daquele povo idólatra. Eles já estavam com alguns hábitos. Não faz mal isso. Uma vez só não faz mal. Um golinho só não faz mal. Uma olhadinha só não faz mal. Só hoje. Parece algo parecido? Soa familiar isso? Josué chega para o povo e diz: parece mal servir ao Senhor? É tão ruim ir no culto? É tão ruim ir na célula? É tão ruim parar para todo mundo agora para orar pela refeição? É tão ruim o culto familiar, o culto doméstico? Se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, olha o confronto, que estavam lá do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em que a terra vocês estão habitando hoje. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico imaginando o que foi colocado na lápide de Josué, né? Faleceu com a idade de 110 anos, sepultado na terra da herança dele. Ele conquistou aquela terra, e na terra que ele conquistou ele foi sepultado. E o 31 diz: serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Josué foi o cara que fez Israel servir ao Senhor todos os dias. Israel serviu ao Senhor por causa da referência deste homem. Você está me entendendo? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, que na verdade deve ser lembrado todo dia. Quem tem pai, quem não tem pai, honra o sogro. Quem não tem mais o sogro, honra seu líder, né? Honra aquele que o discipula, que o aconselha, que ensina os preceitos
da eternidade, né? Eu falei domingo passado sobre a questão dos coaching, né? O mundo despertou para isso, a importância de você se sujeitar a alguém, a importância de você se aconselhar com alguém, a importância de você buscar um conselho com alguém que já sabe um pouco mais que você, que está melhor que você, para você crescer, para você errar menos. Mas hoje, no Brasil, se comemora no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Muitas pessoas não podem nem ouvir a palavra pai, porque pai traz uma memória de um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, um pai ausente, né? Um pai que fez tanta coisa errada, um pai que só sabia dar tênis bom, roupa boa, comida boa, presente, mas nunca deu um carinho, nunca botou no colo, deu um beijo na testa, não é? Tem vários tipos de pais. Eu pesquisava alguns tipos de pais, né? Tem vários tipos de pai. Vários. Né? O pai desatento, o pai inseguro, os dedicados, os ocupados, os atrasados, os estressados, os agitados, os brincalhões, né? Tem vários tipos de pais. Mas quando a pessoa começa a vir para o Evangelho, vem para o reino de Deus, vem para a igreja, e começa a ouvir essa mesma palavra, Pai Celestial. E inconscientemente, lá no seu inconsciente, Pai, aquela figura rude, né? E começa a transportar isso para Deus. Deus parece aquele velhinho de barba branca, com um cajado na mão, aponta a mandar um raio na nossa cabeça quando a gente erra. Deus vai me castigar se eu fizer isso. Deus vai me castigar se eu pensar assim. Deus vai me castigar. Ei, quando a gente vem para o Evangelho e a gente começa a ver os Evangelhos, Jesus ensina algo sobre a oração. Ele diz: quando vocês orarem, Mateus 6:9, vocês vão orar assim: Pai Nosso. O judeu vinha dessa tradição que Deus castiga, Deus mata, Deus vai te castigar. Aí Jesus vem quebrando esses paradigmas. Ele é Pai. Jesus vem trazendo a cura. Deus é Pai. Eu não sei se todos aqui têm ou tiveram um bom pai, tiveram um bom exemplo de pai, uma boa referência de pai, né? Eu tive e tenho um pai que foi mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos de idade. E ele teve que ser os 2. 15 anos depois ele foi casar. E esse casamento fez com que eu viesse para o Evangelho, que eu conhecesse Jesus Cristo. E a nossa história mudasse completamente. Mas mesmo sendo um pai que não era evangélico, ele foi um pai. Ele zelou, ele cumpriu cabalmente esse papel até o dia de hoje. E eu olho para Josué e vejo isso, que Josué conseguiu ser o pai daquela nação, gente. Claro que ele não substitui Moisés. Até os dias de Jesus, Moisés era o pai de Israel, porque foi o libertador, foi o cara que libertou Israel do Egito, confrontou aquela potestade violentíssima de Faraó e libertou Israel. Mas Josué conduziu eles, e o mais tremendo disso, que todos os dias da vida de Josué, 110 anos, Israel serviu ao Senhor. Josué morreu, os líderes dele continuaram fazendo Israel andar nos caminhos do Senhor. Porque os líderes de Josué não morreram com Josué, viveram mais tempo que ele ainda. Enquanto eles viveram, você vai ver o texto aqui, os líderes fizeram Israel andar na presença de Deus. E eu tomei nota
né, de algumas coisas que o pai representa. Geralmente o pai representa proteção e a mãe representa cuidado. Uma criança que tem um pai presente e participativo cresce se sentindo mais segura e completa. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar conhecimentos e valores adquiridos pelas crianças no processo civilizatório. Exercem, portanto, importante mediação na relação da criança com o mundo, ou seja, o pai dá os limites. Isso é certo, meu filho, isso não é, né? A mãe cuida, a mãe dá papinha, comidinha, né? E o pai tem aquele papel de ser ruim. Isso não pode. Não, eu vou chamar teu pai. Quando teu pai chegar em casa, tu vai ver, né? A criança olha pro pai, o pai é aquele que dá limite. Por mais que seja ruim o pai ter que disciplinar, mas você passa a vara, a criança chora, depois ela vai lá e te abraça e te beija. Você ainda está ruim por ter batido, mas ela vai lá e te beija e te abraça. Por quê? Porque a criança precisa disto. A criança precisa desses limites. Eu aprendi o papel de filho depois que eu me tornei pai. O que é um filho de verdade sendo pai? Já honrava meu pai e passei a honrar mais ainda, depois que eu entendi. E ontem eu me pegava dizendo para o Isaac, quando tu for pai, tu vai entender. Porque enquanto a gente não é pai, a gente não entende algumas coisas, né? Mas quando a gente se torna, algo muda dentro da gente. A importância, né? Esses dias eu estava no culto aqui, e o culto demorou um pouquinho mais. Eu cheguei em casa e aquele berreiro, aquele choreio do Isaac já estava rouco. Eu disse, o que é isso que está acontecendo? Se machucou, algum acidente? Não, foi porque eu passei do horário normal de chegar. E ele estava lá desesperado, eu quero meu pai. Eu cheguei e tudo normalizou. Um pai presente faz a diferença. A presença paterna, ela traz segurança. Você está me entendendo? Eu sei que está passando um filme na cabeça de muita gente, né? E talvez essa mensagem de hoje vai trazer um equilíbrio à tua vida. Se vierem as lágrimas, não tem problema. É porque Deus está curando. E Deus está te dando a oportunidade de você exercer o seu papel, meu irmão. E ser o sacerdote que a tua família precisa. Ser o pai que a tua família precisa. Ser o marido que a tua esposa precisa. É importante. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para, diante do que se passou, aprender. Nós aprendemos alguns domingos atrás, Salmos 90:12, né? A contar os nossos dias para adquirir um coração sábio. Está me entendendo? Lá em Provérbios, se não me engano, 17:6, fala que a coroa dos pais são os filhos dos filhos, né? Quando o pai vira avô, algo acontece, né? É diferente. O avô cuidando do neto do quando ele era pai cuidando do filho, é diferente. Alguns brincam, né, que o avô é o cavalo que o filho domou para o neto montar, né? O avô tenta no chão, brinca e tal. Às vezes não teve tempo, porque tinha que ralar para conquistar, para construir, para dar alimento, né, para dar estudo. Passou a vida rápido, criou os filhos. Hoje, quando é avô, quer curtir, quer dar atenção, né? Quer paparicar, não é?
Às vezes se culpa porque não teve tempo, que tinha que trabalhar muito, né? De rever algumas coisas. Quem sabe hoje é a oportunidade de assumir papel que é só seu. E mesmo depois que você partir, o legado que você deixar vai fazer com que o seu Israel, a sua casa, continue servindo ao Senhor. Amém? Continue na presença do Senhor. Porque quando você partir, não pode parar. Não pode parar. Tem que continuar nos preceitos, no legado. Amém? Porque quantos de nós lutamos para quebrar legados ruins que os nossos antepassados geraram? Legados de vício, legados de adultério, legados de prostituição. Quantos legados de má alimentação, colesterol? Mas é hereditário. Quantos já ouviram isso? Colesterol é hereditário, problema cardíaco é hereditário, pressão alta é hereditário, depressão é hereditário, legados ruins que foram gerados lá atrás. E hoje, conhecendo a palavra de Deus, a gente tem que quebrar esses legados. Por que então nós não fazemos a diferença, sendo conhecedores da palavra de Deus, sendo o povo da luz e não das trevas, deixar um legado onde os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão viver legado de servir a Deus, de orar à mesa, de ler a Bíblia, de vir à igreja, de falar do amor de Deus. Esse legado de não sair nenhum palavrão da nossa boca, não sair nenhum xingamento dos nossos lábios. Você está me entendendo? Bispo, mas meu pai pode ter deixado legados ruins, mas hoje você, conhecendo a palavra de Deus, você pode mudar tudo isso. Você pode ser um adolescente, um jovem ou alguém já de idade. Você pode deixar um legado diferente. Amém? A ausência da figura paterna tem consequências no desenvolvimento normal da criança, tais como problemas de comportamento ou de comportamento inadequado, como falta de interesse em atividades, perda de atenção, etc. Além disso, as crianças que crescem sem um pai são solitários e mostram problemas de personalidade. Crescer sem o pai gera uma criação diferente? Sim. A psicologia infantil argumenta que as crianças que têm um pai envolvido ativamente na sua educação tendem a se sair melhor na vida do que aquelas que não tiveram a alegria de ter uma figura paterna na sua infância. Inclusive, especialistas vão além, alegando que as crianças que crescem sem um pai geralmente apresentam transtornos na adolescência, porque eles não conseguem encontrar a sua identidade. Tem insegurança, solidão, depressão, o que pode acarretar na falta de sucesso escolar e dependência de drogas. O pai, ou os pais, são o esteio para o crescimento saudável e desenvolvimento dos pequenos, pois eles viram seus modelos. Nessa semana, as crianças lá em casa estavam fazendo uns trabalhinhos. Aí o Isaac, ele escreveu assim: para o meu super pai. Aquilo me alegrou, mas gerou uma responsabilidade maior. Eles veem a gente como um super-herói, Eu lembrei quando eu era pequeno, que eu olhava para o meu pai e achava ele o homem mais bonito da terra. Era o mais bonitão. O pai de todo mundo era feio, o meu era o mais bonito, Mesmo sendo gordinho, barrigudinho, mas o meu era o mais bonito. Ainda hoje, com seus cabelos brancos, eu acho ele o homem mais bonito. Sabe, queridos? Ele tem seus defeitos, eu cresci e vi depois os defeitos dele, mas ainda continuo admirando ele, porque ele foi um guerreiro, um batalhador.
Mas hoje pesa sobre mim uma responsabilidade de ser referência para os meus e para aqueles que olham para a minha vida. E pesa sobre você essa responsabilidade. Você que já é pai, você que já é avô, você que vai ser pai ainda. É tempo de mudar isso. Aquilo onde você falhou, aquilo onde você errou, é tempo de consertar. Você que não conseguia, não consegue honrar seu pai pelas falhas dele, talvez adulterou, traiu sua mãe, sua família. Você tem um papel de perdoar ele, amar ele, honrar ele, abençoar ele. Abençoe e não amaldiçoe. Libera palavras de bênção. E exerça o seu papel dentro da sua casa. Você é sacerdote. Você faz a diferença. Você tem um papel importantíssimo lá para fazer a diferença. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo não tendo pai ou tendo um pai ausente, distante, Deus é pai. Houve momentos em que eu não tinha a presença do meu pai. Eu fui criado por tios que não tinha, de longe, né, ele exercia o papel de pai presente, um pai cuidadoso, porque ele era alcoólatra. E quando eu conheci o Evangelho, eu entendi o amor do Pai Celestial. Deus é Pai. E Ele nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Deus, Ele é nosso Pai. E sem esse Pai que é Deus, nós temos todas as deficiências. Somos falhos. Mas com Ele, nós podemos acertar o alvo. Com Ele nós podemos cumprir o nosso propósito nessa terra. Com Ele nós podemos acertar o nosso objetivo. Precisamos de um relacionamento com Ele. Precisamos desse relacionamento com Deus para quebrar essas heranças ruins que tentam acompanhar vício, hábitos, aquela grosseria. A gente foi criado talvez num ambiente onde o pai era mais grosso que dedo destroncado, mais grosso que pneu de patrola, que não sabia elogiar a mãe, dar um agrado na mãe, Os filhos cresceram vendo aquilo. Quando começou a ver os filhos terem um relacionamento, tratava igual as suas namoradas, noivas e esposas. Mas hoje, com Deus, a gente pode mudar isso. Com Deus pode ser diferente. Jesus começou o ministério dele aonde, queridos? Numa campanha de cura, fazendo fila para curar? Jesus começou o ministério dele aonde? Com os 12 já. Num casamento. Deus começou o propósito na terra aonde? No jardim do Éden, olhando, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe corresponda, que preencha, que complete. Por isso que o ser humano é assim. O ser humano nasce, cresce, fica bobo e casa. Todo mundo passa pela fase da bobeira, fica apaixonado. Eu vinha lá de Canudos para aqui pro Rincão, porque ela fazia eu perder o último ônibus. O Gilcemar me ganhou numa coisa. Ele disse, na primeira vez que foi na casa da Liz, a sogra disse, não vai embora, fica aí, já é muito tarde. Eu fiquei pensando, minha sogra não fez isso para mim. Fez eu ir embora, pezito. Quantas vezes eu saí correndo naquela Vitor Hugo, com medo de ser assaltado, até o Rincão. Aí o pessoal ri hoje que vê minhas fotos de casamento. Até o Benjamin, que ainda não fala direito, viu a foto ontem. E ele me chama de Dia.
Dia? A mãe disse, aham. Passou a mão no cabeça assim, que tinha aquela cabeleira, Black Power, né? Dia? E a mãe, aham, o cabelo do pai. Também, seco, que era um graveto. Meus amigos da época me incomodavam. E aí, não vai engordar? Tu já casou? Disse, não, tá bom assim, deixa eu quieto. 7 anos eu levei para engordar. E ficar bonitão que nem eu tô agora. Eu sou que nem vinho. Quanto mais eu passo o tempo, mais bonito eu fico. Sabe, queridos, nós precisamos desse relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento com Deus faz toda a diferença. Ele faz a cura na alma, na nossa alma, que tanto precisamos para deixar as heranças do passado e viver a herança que Deus tem para nós hoje. Josué entrou na herança. Josué foi sepultado na herança e fez com que o povo de Deus andasse na presença de Deus. Deus tem uma herança de vitória para você, amém? Olhe para quem está perto de você e diga, Deus tem uma herança de vitória para você, amém? Mas é necessário lutar, decisão. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se parece mal para vocês servir a Deus, decidam, mas eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. A proposta está aí, a escolha está aí, mas você quem decide. Você quer servir a Deus? Ou quer servir o Deus dos amorreus que está aí? É a sua escolha, a sua decisão. Você pode fazer a diferença, amém? Você pode convidar o Pai Celestial, dizer, Senhor, eu quero fazer o que o salmista fez lá no Salmo 23. Eu quero dizer que Tu é o meu pastor. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada. Eu sei que o Senhor vai me conduzir em passos verdejantes. Eu sei que o Senhor vai trazer refrigério à minha alma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor tem uma mesa preparada para mim, na presença dos meus inimigos. Eu sei que o Senhor unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Amém?